Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje eu gostaria de aproveitar essa peça que eu tô trabalhando para a gente falar a respeito de pontos altos. Eu hoje vou escolher uma agulha número 6, então eu vou trabalhar com 6 milímetros, olha que grossinha. Que agulha linda, maravilhosa, que eu adoro. Vocês viram que beleza? Eu tenho todos os tamanhos que eu preciso aqui nesse estojinho. Uma belezinha. E tá aqui o nosso trabalho. Eu tenho aqui uma peça que eu vou ter ponto alto e vou ter correntinha para eu fazer os pontos altos sobre essa fileira aqui. Então, eu tô vindo com uma carreira inteira de pontos altos, vai ser bom para mostrar para vocês como que é feito esse trabalho em pontos altos sobre os dois tipos de ponto, um ponto e uma corrente. Então, o ponto alto, se eu estiver trabalhando numa correntinha de base, vai funcionar da mesma forma. Lembrando que no vídeo anterior a gente falou sobre onde inserir o ponto na correntinha de base, né? Você pode usar aqui a alça de cima, né? Que é a alça de trás, ou você pode usar a de baixo, que é aquela quando eu viro a correntinha ao contrário, né? Que fica mais bonitinho. Aqui, como eu já tenho um trabalho em andamento, o ponto alto se dá da seguinte forma. Primeiro, eu tô com a agulha aqui na laçada, eu laço o fio, vou inserir a agulha, esse ponto eu vou fazer sobre uma correntinha, vejam só, eu vou inserir no buraquinho para pegar o fio. Peguei o fio, puxei. Eu tenho agora 3 fios aqui na agulha, ó, 3 laçadas. Laço o fio e vou passar no primeiro e no segundo. Então, eu passei por 2 laçadas, fiquei com 2. Laço o fio de novo, passo na primeira, passo na segunda. Então, eu tenho aqui um ponto alto que eu fiz em torno dessa correntinha aqui embaixo. Agora, vai ser um ponto alto sobre um ponto alto. Laço o fio, insere a agulha, laço o fio, puxa uma alça. Laço o fio, passa tirando 2, laça o fio, passa tirando 2. Então, outro ponto alto. Natália, e se fosse uma correntinha de base e eu preciso começar esse trabalho e eu não tenho nada embaixo? Então, não daria para fazer dessa forma aqui que eu laço a correntinha. Quando é assim, deixa eu fazer mais esse aqui, que é em cima de ponto alto também, que o próximo é sobre uma correntinha. Se fosse, né, um início de trabalho, eu quero pegar só uma alça da correntinha. Tá aqui a minha correntinha, ó. Tenho aqui a alcinha de cima e a alcinha de baixo, ou a alça de trás, a alça da frente. Eu vou pegar só a alça de trás. Vou dar uma puxadinha aqui para ela ceder um pouco, ó. Então, eu laço o fio e vou inserir aqui dentro, ó, no meio do Vzinho. Tá vendo que forma um Vzinho? Eu vou passar dentro. E aí, eu pegaria só com a alcinha de trás. Quando eu faço dessa forma, o ponto fica só em uma alça e a outra parte fica aqui embaixo, ó. Então, esse ponto, ele não tem como se mover. Imagina que fosse uma correntinha inteira, enorme, né? Agora, esse ponto que eu fiz aqui sobre uma correntinha, se fosse uma correntinha enorme, ó, ele vai passar. Ele se move, ó. Aqui no meu trabalho, como eu tenho um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, ele não vai ficar se mexendo, ele vai ficar aqui. No máximo, ele se mexe um pouquinho pra lá e pra cá, mas ele não vai sair do lugar. Agora, quando é início do nosso trabalho, a gente tem que fazer assim, para que ele fique preso. Ah, e se eu quiser usar a parte de baixo da minha correntinha? Eu posso. Quando é uma correntinha de base, e essa aqui também vai apresentar para mim, a alcinha de baixo, como eu já tinha mostrado para vocês, eu vou ter que virar minha correntinha, ó. Quando eu viro ela, virar mesmo, ó. Eu vejo que aqui atrás tem, ó, a alcinha de baixo. Se eu faço o meu ponto na alcinha de baixo, vou fazer para vocês verem como fica diferente. Opa, eu não tinha laçado o fio.
laça, tira 2, laça, tira 2. Quando eu uso a alcinha de trás, olha o que fica pra mim. Fica um visual de correntinha. No caso aqui é porque eu virei, então o ponto tá meio pra trás, né? Se fosse o seu início de trabalho, essa correntinha estaria pra baixo. Eu vou fazer depois uma correntinha de início de trabalho pra vocês verem como fica. Agora eu vou seguir aqui dessa forma. Então, eu tenho um ponto alto sobre uma correntinha, eu vou laçar em volta dela, laço o fio, tira 2, laço o fio, tira 2. Ah, vocês querem saber o que eu tô fazendo? Essa peça é um chale. E ela tem vários diferentes tipos de ponto alto, por isso que eu aproveitei para falar para vocês sobre ponto alto. Porque essa peça tá trazendo várias possibilidades pra gente trabalhar e aprender. Então, aqui, ó, essa carreira é só ponto alto aqui pra mim. Uma carreira inteira de ponto alto, ó, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Vocês estão vendo que esse ponto tá bem folgadinho? Porque eu tô trabalhando com essa agulha que é mais grossa, numa linha que não é tão grossa, então eu tenho esse resultado. O trabalho fica, ó, fica mais soltinho, ó, fica mais gostoso. Não fica aquele trabalho duro, né? Eu vou terminar essa fileira e a próxima fileira a gente tem uma variação de ponto alto, que é o ponto alto por trás. E ele dá um relevo. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou terminar essa fileira e volto, tá? Pronto, terminei minha carreira, ó, cheguei no final. Aqui eu terminei com 3 pontos, porque meu trabalho tem aumento. Vou mostrar pra vocês como faz o aumento agora virando a carreira. Importante é a gente saber como que eu vou subir. Olha como tá retinho esse trabalho, né? Ele tem um desenho, então vai ter buraquinhos, mas se não tivesse, ele estaria retinho também. Como que eu faço agora para virar o meu trabalho e continuar na próxima fileira? Eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Mas, Natália, na receita que eu vi, era 3 correntinhas que subia e aí virava. Eu estou subindo 2 correntinhas e vou explicar por quê. Vira o trabalho. Virei meu trabalho, deixa eu virar a peça toda, senão vai ficar torcido aqui pra mim. Virei. 2 correntinhas, virei o trabalho. Quando fala para fazer 3 correntinhas, normalmente o primeiro ponto não é no primeiro ponto, porque considera-se que as 3 correntinhas já são um ponto. Só que olha o que acontece quando eu faço isso, ó. Vamos supor que eu fiz 3 correntinhas, aí o primeiro ponto já é, as 3 correntinhas já é o primeiro ponto, e eu faço no segundo. Vou fazer um ponto alto no segundo ponto, porque o primeiro, as 3 correntinhas que subiu, já é um ponto, vamos supor. Vou fazer o terceiro aqui também, para dar corpo, para vocês verem como fica. Eu não uso, eu não gosto. Ó, quando eu subo 3 correntinhas, essas 3 correntinhas já são o ponto alto, olha o que eu tenho. Fica uma barriga aqui, fica um buraco, fica feio. Então, por que eu subo só 2? Porque eu não quero fazer um ponto alto, ou algo que imite um ponto alto. Eu quero só subir a altura do ponto. E a altura do ponto alto é de 2 correntinhas. Então, eu subi 2 correntinhas, virei meu trabalho. E eu vou fazer agora um ponto alto no primeiro ponto, da onde acabou de sair. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro, total primeiro, e vou fazer aqui um ponto alto. Ah, mas e essas 2 correntinhas que subiu? Eu conto? Não, não conta. Elas não contam como ponto. Então, aqui, ó, eu tenho o meu primeiro ponto. Então, o próximo ponto que vai vir aqui em cima, vai ir em cima desse. E isso aqui fica aqui juntinho. É só a subida. E assim eu fiz aqui, ó, subiu e tem o ponto. E assim eu fiz aqui. E assim eu fiz aqui. E aí, você tem um trabalho, ó, mais uniforme, mais retinho, mais bonito, tá? Eu não vou continuar aqui o segundo, terceiro, quarto, porque esse trabalho tem um aumento. E aí, eu já vou mostrar pra vocês como que a gente faz aumento. Quando precisa aumentar, e esse aumento é nas extremidades, é só a gente fazer mais pontos no mesmo lugar. Então, esse aumento desse trabalho aqui, ele tá crescendo em diagonal, assim, ó. Então, eu estou aumentando 2 pontos em cada extremidade. Então, eu fiz 1, e vou fazer agora os 2 que eu vou aumentar. Então, ó, um segundo ponto no mesmo buraquinho.
Natália, minha receita fala que o aumento é só um. Então, você vai fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Aqui é um ponto e dois aumentos. Então, um ponto, um aumento. Agora, eu vou fazer o segundo. No mesmo. Opa. Pronto. Eu tenho aqui um ponto, um aumento, dois aumentos. Que é o que tá pedindo o meu trabalho. E aí, eu vou continuar. Só que para continuar, agora vamos lá para o nosso ponto especial. O ponto especial que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o ponto alto por trás. Normalmente, a gente pega aqui essas duas alcinhas para fazer o ponto. Fica um ponto alto normal, tradicional. Agora, eu vou pegar o meu ponto, ó, é esse aqui que eu tô trabalhando, que tá entre aí as minhas unhas. Eu vou pegar meu ponto por detrás. Então, eu vou inserir a agulha aqui. E vou passar por cima dele, ó. E vou fazer o ponto alto por trás dele. Vamos lá. Primeiro, eu laço o fio. Venho aqui por trás dele. Vou inserir a agulha. Eu atravessei o trabalho, é isso mesmo. Agora, você vai fazer a agulha voltar, ó. Vou usar o gancho para me ajudar. Vai voltar para trás. O que aconteceu aqui? A minha agulha tá abraçando o ponto, ó. Aqui tá o ponto alto. E aqui as duas argolinhas dele. Então, eu vou fazer pegando o meio do corpinho dele, ó. Dei a volta aqui, lacei o fio e vou passar. Passou. Tenho 3 voltas na agulha, lacei o fio, tira uma, tira duas. Lacei o fio, tira uma, tira duas. Então, eu tenho aqui um ponto alto por trás. Vamos fazer mais um. Lacei o fio, vou passar aqui, ó, por trás dele. Peguei o ponto, saí lá atrás. Como que tá na frente? Tá assim, ó. A agulha tá atravessando o trabalho. Que loucura! Onde que eu uso um ponto desse, Natália? Onde que eu uso um ponto desse? Você usa esse ponto quando você quer relevo. Eu vou continuar fazendo aqui. Vamos supor que você tem uma peça que você quer que ela, assim, em termos de textura, que ela tenha uma riqueza maior, que ela tenha uma variedade maior de pontos. Você pode usar esse ponto. Ou se você quer inserir alguma coisa na sua peça, vamos supor que a peça vai ter um babado. Da onde você vai sair com esse babado? Você pode fazer uma fileira desse ponto aqui, para ele servir de base para você sair com o babado ou com uma segunda camada. Vamos supor que você vai fazer um trabalho que tem uma saia e a saia tem duas camadas, uma camada justinha e uma camada rendada. Você usa esse ponto, porque aí, ó, tô aqui. Quando eu for continuar subindo, eu vou continuar por aqui. E o que ficou para trás? A parte de cima, ó, a cabecinha do ponto da fileira de baixo tá aqui, em relevo para mim, ó. E aí, eu posso sair daqui com uma segunda camada depois. Como fica isso pronto? Feito a camada inteira, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui a camada de ponto alto que eu tô fazendo agora. E aqui embaixo eu tenho a que ficou, ó. Que legal. Ah, mas esse tá diferente. É que aqui já tem um terceiro ponto que eu vou mostrar pra vocês também. Mas calma aí. Vamos terminar essa fileira aqui. Eu vou fazer mais um pouco desse lado para mostrar para vocês o resultado com a fileira inteira desse ponto aqui. E já volto. Terminei a minha fileira. Ainda bem que aqui eu posso pausar e voltar, porque a minha fileira tinha apenas 221 pontos, então foi bem demorado. Então, eu quero que vocês olhem o aspecto que fica, ó. Aqui é a minha fileira de pontos altos. Aí, eu fiz o ponto alto atrás, ó, peguei por trás. Se eu esticar o meu trabalho, eu vou ter esse aspecto. Eu tenho aqui onde eu tô, e fica aqui a correntinha, a cabecinha do ponto da fileira de pontos altos, né? E vocês veem que aqui é como se eu tivesse uma quina no meu trabalho, ó. Então, outro uso para esse ponto, eu já fiz isso, é, por exemplo, se você está fazendo um trabalho que é plano, e aí você precisa subir. Tem gente que pega só uma alça para subir. Subir assim é mais consistente, veja só, ele já tá em pezinho. E aí, eu fico com esse acabamento aqui na lateral. Eu já fiz isso com bolsa. Você faz o fundo, e aí você usa esse ponto para subir. Aí, a base fica assim, bonita.
e você tem esse ponto, ó, tô com uma mão do lado da outra aqui. Você tem o ponto subindo. Então, se você continuar agora por cima desse, o trabalho vai virar, ele vai subir. Claro que eu tô fazendo um trabalho plano. O que eu vou ter de resultado? Eu vou ter esses relevos, ó. Olha que bonito, eu já tenho várias camadas, ó, de relevo. E olha que legal, se eu quisesse, por exemplo, sair com uma renda daqui, eu poderia usar, ó, a cabecinha do ponto aqui. E daqui eu continuo, por exemplo, uma outra camada, né, nesse trabalho. Então, são inúmeras as utilidades desse tipo de ponto. Agora, eu terminei aqui. Eu vou mostrar pra vocês o detalhe também de como fica na frente, ó. Tá vendo essas duas alças aqui? Isso aqui é o ponto aqui de trás abraçando o corpinho do ponto alto da carreira de baixo, ó. Da carreira anterior. É difícil de ver porque tá na mesma cor. A gente vai fazer agora o ponto alto pela frente. Então, se o ponto alto de trás eu pegava por trás, o ponto alto da frente, vou pegar aqui para mostrar. Esse mesmo. O ponto alto da frente eu pego por aqui. Eu pego pela frente. Só que eu vou fazer esse ponto alto pela frente em cima desse que já tá por trás. Eu vou trocar de cor, porque aí essas alcinhas aqui vão ficar visíveis para vocês verem. Eu vou só trocar de cor e aí a gente continua. Eu vou virar o trabalho e vou fazer agora uma fileira de pontos altos pela frente na carreira de pontos que foi por trás. Olha que loucura, vai ficar com esse aspecto de relevo que eu tô fazendo aqui, ó. Tá? Ó, fica uma fileira escondida aqui. Aqui que bonitinho, estão vendo, ó? Essas duas alcinhas. É o ponto abraçando lá por trás, ó. É uma graça, né? Vou trocar de cor. Aí, colorido fica mais fácil de ver. Ó, troquei de cor. Que bonitinho, né? Fiz o meu aumento, que o meu trabalho, como eu falei pra vocês, tem um aumento de 2, né? É 1 ponto e 2 aumentos. Então, tá aqui o meu primeiro ponto, 2 aumentos. Agora, eu vou fazer o ponto alto passando pela frente. Deixa esses fios aqui, que é da mudança de cor. Tá aqui o meu primeiro ponto alto, a varetinha dele aqui. E, ó, eu tenho um espaço de um lado e do outro. Lacei o fio. Agora, em vez de passar lá por trás, que é o que a gente fez antes, eu vou passar pela frente. É um pouco mais fácil esse ponto, tá? Do que o outro. Enfiei pela frente e já vou voltar aqui do outro lado, ó. Percebam vocês que eu respeitei esse espaço aqui, que é o espaço que a gente normalmente passaria. Esse espaço eu deixo ele livre. Passei aqui. O fio vai passar por cima, ó. Então, eu vou laçar o fio que tá passando aqui por cima e vou puxar ele. Pronto. Fica meio estranho, né? Inicialmente, aí, ó, lacei de novo. Tira um, tira dois. Lacei o fio, tira um, tira dois. Então, eu tenho aqui um ponto alto passando pela frente. A gente fez o ponto alto por trás, agora o ponto alto pela frente. Em inglês, vocês vão ver assim, o de trás, back post double crochet, ou a sigla, né, BPDC, e o da frente, front post double crochet, que é posicionado pela frente. Double crochet é o ponto alto, que lá na linguagem é chamado de double crochet. Então, vamos lá, lacei o fio, inseri aqui, dei a volta no meu ponto, ó. Passa aqui por cima o fio. Oxi. Peguei o fio, passei ele aqui por trás do ponto. O fio passa por trás do ponto, mas o ponto fica posicionado pela frente. Laça, tira dois, laça, tira dois. Que bonitinho. Ai, mas tá estranho. Calma, que a hora que a gente faz a fileira inteira, vocês vão ver como fica bonito. Vou dar um time aqui. Ah, é, agora que chegou, ó. Eu vou passar agora pela frente dos que já são por trás. É a mesma coisa, ó. Lacei o fio, insere a agulha, passei isso aí aqui, laço o fio, puxei. Só é um pouquinho mais fácil porque ele já tá meio levantadinho. Como eu já fiz ele por trás, aqui eu virei o meu trabalho, eu tô vendo a parte de trás. Então, ó como eles já estão em relevo. Tá fácil pra eu pegar, tá?
Vou dar um pause aqui, vou fazer mais um pouco e mostro pra vocês o lado da frente e o lado de trás, tá bom? Eu não terminei a minha fileira, porque essa fileira tem apenas 225 pontos. Mas dá pra ver já como que tá. Olha que legal. Eu tenho aqui um trabalho todo em relevo. Só que esse é o avesso da minha peça. É o lado de trás. Eu tô fazendo ponto alto pela frente, no lado avesso da peça. Então, quando eu virar, o que teremos? Vamos ver a surpresa agora. Tcharam! Olha só, ele ressalta as duas linhas anteriores. Que lindo! E mudamos de cor, olha o que temos aqui, a surpresa, que eu queria mostrar pra vocês, ó. Aquela laçada aparecendo. Como esse aqui, pela frente do meu trabalho, é como se ele estivesse por trás. Natália, mas era o ponto alto pela frente. Sim, é o ponto alto pela frente, mas feito no avesso da peça. Se aqui ele tá pela frente, aqui ele está por trás. E aí eu vejo aqui, ó, ele abraçando o ponto da carreira de baixo. Esse aqui também tá assim, mas ó, tá tudo cinza, né? Aqui eu consigo enxergar, que bonitinho. Abraçando, né? Então a mudança de cor traz pra gente essa visualização. E aí eu vou continuar o meu trabalho daqui pra frente. Então eu vou ter como resultado aqui esse relevo bonito, que é o que eu tenho nas carreiras anteriores, ó. Fica essas duas faixas passando. Então o meu trabalho ao toque vai ter esse relevo, que é muito bonito, né, gente? Olha que lindo. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui hoje, porque já são 3 coisas pra gente prestar atenção, né? O ponto alto pegando por trás e o ponto alto pegando pela frente. Eu falei que ia fazer uma correntinha só com pontos altos, eu vou fazer no próximo vídeo, porque aí eu já ensino pra vocês como eu faço a fundação em pontos altos. Nós aprendemos a fundação em pontos baixos, né, na semana passada. E aí eu vou fazer a fundação em pontos altos, que também é muito útil quando você quer começar um trabalho. Vamos supor que você nem contou suas correntinhas. Não sei quantas correntinhas eu vou precisar. E quando você faz a correntinha e faz o ponto depois, normalmente o trabalho encolhe um pouco. Quando você já faz na fundação em ponto alto, e o trabalho é em ponto alto, você já vai ter a correntinha junto com o ponto alto e numa medida decente. Fora que cede um pouco mais, não fica aquele agarrado depois. Vamos supor que você vai começar a peça por baixo e fica prendendo na sua cintura, né? Fica feio. Brotou mais uma agulha assim? Brotou, gente. Aqui a agulha vai enroscando, aí eu vou trocando de agulha no meio do caminho. Tá bom? Paramos por aqui. Espero que vocês treinem aí os pontos altos, essas outras variações. E a gente vai trazer mais variações de pontos no decorrer do tempo, tá bom? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com aquela crocheteira que quer fazer um crochê diferente, com textura e não sabe como, que esse é um ponto legal para isso. E sucesso aí nas peças de vocês. Beijo!